Eu penso, formação, vai iniciar, está pensando em iniciar, está pensando em fazer uma carteira, primeiro tem que saber o que você quer, o que você gosta. É porque quando a gente fala de fundos imobiliários, nós estamos falando de algo por trás. É, exemplo, eu não sei hoje, que eu confesso que faz tempo que eu não dou uma olhada, mas eu antigamente eu tinha vontade de investir em CRI, e CRIs, o que eu tinha visto de um valor mais barato para poder dar uma entrada, para poder participar dele, era R$ 50.000. E isso era fora da minha realidade. Eu não podia botar R$ 50.000 em um tipo de patrimônio, de um tipo de investimento apenas. Mas eu olhava, eu via os retornos, IPCA mais 7, IPCA mais 8, no CRIs, que isso me encantava. Então, na hora que eu vi que existiam fundos imobiliários que faziam esse investimento, onde eu tinha que deixar só uma taxa de 1,2 para a administração, que hoje, na realidade de Selic, a gente acha muito, mas quando a gente fala lá em 2018 não era, 1,2 de taxa de administração e gestão, eu achava muito pouco, naquela realidade. Eu acho que as taxas também têm que se adequar, mas a gente conhece depois. Então, era uma maneira de eu investir num tipo de investimento que eu conhecia de uma maneira mais fácil. Era a fundo de recebíveis. Me agradava. E ainda estava terceirizando a gestão para outra pessoa fazer esse serviço para mim. Agora então, na hora de escolher esses fundos imobiliários, você vai escolher aquilo. Eu gosto de shoppings, acredito em shoppings, aí você vai lá e lista. Esses são os principais fundos de shopping. Olha o portfólio deles, porque por trás dele tem imóveis, estuda ele e depois faz essa escolha. O momento de colocar o financeiro ou não, eu acho que isso aí é a lei mais perfeita. Coloque o financeiro somente naquilo que você conhece. Ah, Kiko, mas você já botou onde não conhece. Gente, quando eu coloquei dinheiro que eu gosto de conversar com meus colegas, era o dinheiro da cerveja. Vamos dizer, não bebi esse final de semana, peguei R$ 200 lá e botei Bitcoin, sem saber o que era. O dinheiro que não vai me fazer falta. Vamos dizer que é o dinheiro que eu não gastei fazendo um curso sobre o que é Bitcoin. Eu resolvi gastar esse dinheiro eu aprendendo na prática. É um exemplo, vamos dizer, hoje eu considero que eu não fiz curso nenhum para fundo imobiliário, mas ter tomado prejuízo no FIGS 11 e ter tomado prejuízo no XPCM 11 foi um aprendizado fora de série. Porque são dois tipos de ativos. Um, naquela época, tinha RMG e o outro, que era um MONI, que vinha no mono imóvel, que demonstravam claras, era claro que não era um tipo de ativos que deve se investir. Aí, ter tomado prejuízo com eles foi um aprendizado. Então, às vezes, o fato... E outra coisa, você acompanha melhor se o seu dinheiro estiver lá. Então, o Baroni está certo, 3 meses aí de observar, mas no momento que você botar o dinheiro, você vai acompanhar diariamente. Vai ser um vício. Vai ser um vício. Então, quando eu colocava um pouquinho, era para poder ter esse vício. E isso, assim, a gente está falando de fundos imobiliários, mas serve para qualquer tipo de ativo que você quiser. Você acompanha melhor. Minha esposa está viciada. Hoje ela saiu um fato relevante da IRBR. IRBR, isso mesmo. Ela veio me perguntar o que significava o fato relevante. Eu tive que contar toda a história do IRBR que aconteceu no passado, para ela poder entender esse fato relevante agora. Então, por que a importância desse fato relevante? Por que ela está tão interessada assim, no IRBR? Não, porque ela falou que comprou 10 cotinhas do IRBR, porque ela viu em algum lugar lá que IRBR pode voltar a R$ 30, algum site sensacionalista. Ela foi e botou R$ 10, 10 cotinhas. Hoje, e dizendo ela, testando, de acordo com o que for melhorando, ela coloca um pouco mais. De acordo com o que ela for gostando, coloca um pouco mais. Então, também é uma estratégia, que é de colocar um pouquinho, estou falando, R$ 60 ela colocou para poder acompanhar o ativo. É uma estratégia. Mas o ideal a partir do momento que você se encantou com o ativo, é conhecer ele, estudar ele, saber realmente. O professor
repetiu 50 mil vezes a gestão. Porque para fundo imobiliário, pessoal, não adianta ter o melhor imóvel possível por trás. Se não tiver uma gestão boa, vai por água abaixo. Pode ter lançado aqueles PowerPoint mais bonito na época da primeira emissão, ou vai ser só AAA, vai ser só imóveis de extrema qualidade, mas se a gestão não souber trabalhar, não adianta. Mas você coloca em alguns ativos que tem gestora com histórico negativo. Aí eu vou citar até a gestora, TRX. A TRX tem um histórico negativo e eu tenho TRXF na carteira. Pessoal, aí eu já olhei outros detalhes lá que fizeram a compensação. Mas você sabe o que significa TRXF na minha carteira? Um tiquinho. Porque se eu realmente confiasse na gestão, era maior. Mas é porque característica minha. Eu gosto de colecionar artigos. Eu sempre fui um colecionador. Eu colecionei tampinha, colecionei o pacote do maço de cigarro, colecionei bolinha de gude, colecionei cartão telefônico, depois resolvi colecionar conta em banco, depois resolvi colecionar CDB. Eu não sei se eu já contei essa, Barone. Eu tenho conta em todos os bancos e todas as corretoras. A minha coleção de cartão de banco é enorme. E o pior é que eu tenho um pouquinho de dinheiro investido na poupança ou no CDB, no que eles tiverem lá, eu coloco para não perder a conta. Eu coloco lá um pouquinho de dinheiro. É coleção. E hoje, eu meio que gosto também dessa ideia de ter. É lógico, tem meus fundos imobiliários básicos, até eu gosto de ter alguns fundos imobiliários. Eu acredito que eu estudo mais o fundo imobiliário quando eu tenho ele na carteira. Eu resolvi recontar quantos eu tinha, chegou a 45 agora. 45. Fundos imobiliários. E aqui, se você for ver, eu estou extremamente diluído neles, mas a questão é que eu gosto de estudar eles, eu gosto de estudar. Um dia eu posso vender e fazer, porque hoje, realmente, eu estudo fundo imobiliário quase o tempo todo. Kiko, mas você investe também eu estou com 24% em ação da minha carteira. Gente, as ações eu nem olho. Realmente eu nem olho, eu não sei nem se subiu, se caiu, se subiu, se caiu. Mas fundos imobiliários é apaixonante. É apaixonante mesmo você ver. Então, quando a pessoa começa a mexer com fundo imobiliário, e aí vou levantar uma coisa, aí na hora de categorias de investimentos, eu acho que o fato da gente estar crescendo, aí eu falo o Barone com 100 mil inscritos, e se Deus quiser, um dia eu chego lá também, mas ainda estou com meus 37 mil, aí é porque fundos imobiliários dão mais trabalho para acompanhar. Fundo imobiliário tem, no mínimo, uma vez por mês, um relatório financeiro para você olhar. No mínimo. Então, dá muito trabalho. Aí eu vou fazer um pouquinho a campanha, a propaganda aí para a Suno. Pessoal, se você não quer ter trabalho, você paga quem faz. Porque dá trabalho. Paga quem faz. Aí está na hora de você assinar, por exemplo, a Suno Research. Porque porque um cara faz o serviço para você. O Barone está lá pesquisando todos os fundos imobiliários, vendo todos os momentos, avaliando os gestores para vocês. Então, essa hora. Eu falo isso porque, por exemplo, o furo aqui. Gente, eu tentei tampar outros furos aqui, minha mulher está até hoje com raiva de mim, porque eu fui tampar esses outros furos. Agora, esses aqui, não, eu vou pagar o cara. Vou pagar o cara para tampar esse furo, porque vai ser mais bem feito do que os que eu fiz aqui em cima. Tá horrível, gente. Vai ter que lixar e mandar pintar. Então, quando a gente não sabe, a gente tem que assumir que não sabe e pagar quem sabe. E quando você vai ver, gente, o valor de uma assinatura economia de tempo que você tem, às vezes acabei fazendo a propaganda aí, Barone, mas a economia de tempo que tem é enorme. Então,
Se você não tem esse tempo de fazer essa lista, estudar 3 meses, investir, você não quer fazer isso, paga o profissional para fazer isso para você. Paga para ele te dar. É lógico que você não segue fechado, mas que já te oriente de uma maneira mais próxima.